Olá! Hoje eu vou te contar a história de Ruth, que é também o nome de um livro da Bíblia. Você já ouviu falar? Já leu? É uma história linda. Eu vou te contar. Essa história começa com um homem que se chamava Elimeleque. Atenção, atenção! Não é Elimeleca, é Elimeleque. Ele era casado com uma senhora que se chamava Noemi. E eles tiveram 2 filhos, um chamado Malom e outro chamado Quilom. Eles viviam em Belém, mas eles estavam passando um tempo de dificuldade. Sabe por quê? Porque a colheita não estava produzindo, a terra não estava produzindo quase nada. A colheita estava muito fraca e eles já estavam com dificuldades de terem o que comer. Que estranho, Belém significa casa do pão. Não tinha pão na cidade que se chamava Casa do Pão. E então eles resolveram se mudar para uma cidade chamada Moabe. Depois que eles chegaram lá, sabe o que aconteceu? Elimeleque morreu. E depois os filhos se casaram com moças de Moabe. Um se casou com Ruth e outro se casou com Orfa. E então, depois de 10 anos, sabe o que aconteceu? Os filhos morreram e ficaram as 3 mulheres viúvas. Os maridos das 3 tinham morrido. Era muito difícil ser viúva naquela época. E então, Noemi resolveu voltar para Belém. E ela insistiu para que as noras voltassem para as famílias das mães e dos pais e se casassem novamente. De tanto ela insistir, Orfa foi, mas Ruth não quis ir. Ruth falou para a sogra: não insiste para que eu te deixe. Eu quero ir para onde a senhora for e o seu Deus vai ser o meu Deus e o seu povo vai ser o meu povo. O povo de Moabe adorava a outros deuses. Há vários deuses que não era o Deus verdadeiro, o único a quem a gente deve adorar e servir. E Ruth, então, tomou a decisão de acompanhar a sogra de volta até Belém e adorar somente a um Deus. E então, elas voltaram para Belém. Elas passaram muitas dificuldades para comer, inclusive. Quando elas chegaram lá em Belém, Noemi procurou um homem chamado Boaz. Ele era um parente de longe de Elimeleque. Boaz era muito rico e também conhecido, e ele tinha vários campos de colheita, e elas trabalharam para ele no campo de colheita. Boaz ficou encantado com o carinho que Ruth tratava Noemi. E Boaz se apaixonou por Ruth, e eles casaram. E tiveram um filho chamado Obed, que teve um filho chamado Jessé, que teve um filho que foi o rei Davi. Ruth serviu ao Senhor e adorou somente a Deus. E Deus não a abandonou. Ela passou momentos de dificuldade, mas Deus cuidou de todas as coisas. Sempre vale a pena servir e adorar ao Senhor.